Gente, eu tenho uma breve palavra para deixar para vocês. Eu prometo ser breve, mas prometo também ser fiel a tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então eu peço que vocês já abram a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Quero agradecer essa oportunidade à vida de vocês. Muito obrigado ao pastor da casa também. Estou aqui debaixo da autorização do pastor Lucas. Ele é o pastor internacional da juventude da Advent, a igreja lá do pastor Silvano, meu pastorzão. Atos, capítulo 11, versículo 19. Vamos fazer igual a igreja tradicional. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz escola bíblica dominical. Lucas 11, 19. Vou estar lendo aqui para a gente ganhar o maior tempo possível. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, prestem atenção nesse detalhe, todavia, ciprotitas, nome complicado, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Só até aqui. Pode se sentar. É interessante que antes da gente ver isso acontecendo no cenário, nesse cenário aqui bíblico, já nos capítulo 11, versículo 19, a gente precisa voltar um pouquinho, porque o próprio versículo vai estar falando que houve uma dispensação, houve uma separação. Alguns judeus que estavam em Jerusalém foram para outras regiões. Por que isso aconteceu? Porque lá em Jerusalém estava acontecendo uma grande perseguição aos judeus, aos cristãos daquela época. Perseguições a ponto de alguns cristãos serem arrastados pela rua e serem colocados dentro da cadeia. E um dos que se destacava nessa perseguição era Saulo, o perseguidor de Tarso. Esse perseguidor, ele arrastava pessoas até a prisão, torturava as pessoas. E ao ver os cristãos nesse cenário, muitos se dispersaram, muitos foram para outras regiões. Só que é daqui que isso se destaca. Isso aqui, meus irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Abra a Bíblia de vocês, rapidinho, Efésios 4:30, por favor. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Eu me preparei. Eu vi um sermão muito bonito. Mas não era isso que eu deveria dizer aqui. Efésios 4:30. Eu vou estar lendo aqui. E é esse versículo aqui que eu vou estar pregando para vocês, tá bom? Amém, igreja? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Somente isso. Esse versículo aqui vai estar falando, vai estar atribuindo ao Espírito Santo algo que para mim e para você deveria ser muito triste. Vai estar atribuindo a dor ao Espírito Santo, a dor pelo pecado que eu e você nós praticamos, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Pode repetir, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa divina. Então o Espírito Santo não é Deus? Claro que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus antes de tudo existir. Ele por ser Deus, ele é pré-existente. Antes do mundo existir, o Espírito Santo já estava lá. E quando o mundo passou a existir, o Espírito Santo também estava lá. Então o Espírito Santo é Deus. Em Gênesis a gente vê que antes do mundo ser criado, o Espírito Santo ele já se movia pela face das águas. Então o Espírito Santo é Deus. Mas ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é um ser pessoal. E
quer ser o seu melhor amigo. O Espírito Santo quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele quer ter uma intimidade profunda com você. E o que atrapalha essa intimidade que a gente pode ter com o Espírito Santo? É o pecado. Nesse versículo, a Bíblia vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo. Porque muitas das vezes aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente observa, aquilo que a gente faz que não deveria fazer, isso entristece o Espírito Santo. Meus irmãos, se analisem por favor, porque muitas das vezes já fiz essa análise. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Ele vê através dos seus olhos. Ele toca através das suas mãos. Então se analise nesse momento o que você já fez que o Espírito Santo não queria que você fizesse. O que você já forçou o Espírito Santo a ver que ele não queria ver. Aonde você fez o Espírito Santo te acompanhar que ele não queria. O Espírito Santo é santo. A santidade dele é absoluta. E quando a gente peca, a gente fere essa santidade. E ele se entristece. Alguns teólogos vão dizer que o Espírito Santo chega a chorar quando a gente comete pecado. Porque ele é uma pessoa. E ele quer ser tratado como uma pessoa. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter uma amizade com você. Ele quer ser mais amigo do que o seu melhor amigo. E quando você fala coisas, vê coisas, entra em locais que você não deveria entrar, acessa sites que você não deveria acessar, e isso entristece o Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Amém? Então nesse versículo, o apóstolo Paulo está deixando algo latente. Ele está praticamente gritando para a igreja: ei, não entristeça o Espírito Santo. Aleluia. Não faça com que o Espírito Santo fique triste. Só que o Espírito Santo não fica só triste com aquilo que a gente faz, mas às vezes com aquilo que a gente deixa de fazer. Vamos lá. O que é um relacionamento com uma pessoa? O que de fato é uma amizade? É você conversar, certo? Você só tem um amigo quando você conversa com ele, quando você é vulnerável para ele, quando você abre o seu coração para ele. Senão não há amizade. Se você não tem um amigo que você não pode contar os seus segredos, contar aquilo que se passa no seu coração para ele, isso não é amigo. E o Espírito Santo, ele se entristece muitas das vezes quando a gente não conversa com ele. E o que é conversar com o Espírito Santo, igreja? É a orar. É a orar. Gente, fala com mais força, é a orar. O único meio da gente se relacionar profundamente com o Espírito Santo é orando. E oração, gente, não é uma posição de corpo, não. Oração não é o dobrar dos joelhos. Oração é o dobrar da sua alma. É você dobrar a sua alma diante do Espírito Santo. É você desabafar, colocar para fora aquilo que está no seu coração para Ele. Salmo 50:15 vai dizer: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Filipenses 4:6 vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras versões vai dizer: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus com oração, súplica e ação de graça. Oração. Não há outro meio. Não há outra forma de você se relacionar com o Espírito Santo. Se você não orar, se você não falar com Ele, se você não separar tempos do seu dia para estar com Ele no segredo. Ele quer ter um relacionamento com você. Fala para a pessoa que está do seu lado: vamos fazer isso. Fala para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ter uma intimidade com você. Só que você não vai conseguir ter uma intimidade com Ele
não? Orar. E agora vamos para a segunda etapa. Palavra. A gente fala com o Espírito Santo orando. E como o Espírito Santo fala com a gente? Quando a gente abre a palavra de Deus e começa a ler. Aleluia. Isso aqui não é só um livro comum, um livro qualquer, não. Isso aqui é as próprias revelações do Espírito Santo escritas. Ele inspirou as pessoas do Antigo e do Novo Testamento a escrever isso aqui. Ele que fez as profecias saírem para serem escritas aqui. Então quando você abre a Bíblia e começa a ler, é o Espírito Santo falando com você. A gente pensa só, Deus é o ser mais criativo do mundo. Ele criou esse universo. Só que a Bíblia vai dizer que Deus é santo, Deus é absoluto, Deus é inacessível. Só que a própria Bíblia diz em 1 Coríntios que o Espírito Santo ele penetra nas profundezas de Deus. Ele acessa aquilo que é inacessível. E ele vai até Deus e traz o conhecimento daquilo que está em Deus para nós. O que isso significa? Significa que o Espírito Santo está todos os dias esperando você abrir as Escrituras, esperando você abrir a palavra, para Ele contar para você aquilo que Ele descobriu em Deus. Isso não é motivo para dar glória. Ele está aguardando você abrir a sua Bíblia, para Ele falar com você. Porque o salmista vai dizer: vivifica-me, Senhor, segundo a sua palavra. É isso aqui que vai curar a sua alma. E vamos ser sinceros, muita gente passou por essa porta bem vestido, bem arrumado, mas por dentro está desarrumado. Entrou com um sorriso no rosto, mas por dentro está quebrado. Mas o Espírito Santo nessa noite, Ele quer tocar em você, Ele quer curar você. Ele toca onde o psicólogo não consegue tocar, onde o médico não consegue tocar, onde o psiquiatra não vai. Ele vai, quando Ele vai, Ele toca. Mas não dá para ter um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo se você não... Ah, gente, como é que se você não? Orar. Se você não? Orar. Se você não? Orar. Palavra, lê a Bíblia. Vamos lá. Se você não? Orar. Se você não? Orar. Isso. E o terceiro qual é? É muito simples. É de fato vocês só fazem os outros dois. Não feijão para hoje. Tem um jejum, mas nisso eu não vou entrar aqui. Tem que fazer juntar, gente. Não é só de meia-noite e meio-dia, não. Olha aí. É mais do que isso. Só que o feijão com arroz, o básico do Evangelho, funciona. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, uma grande amiga minha, e ela estava falando: poxa, eu gostaria tanto de viver um avivamento pessoal, voltar a ter aquele desejo por ler a palavra, voltar a ter aquele primeiro amor por orar, por querer buscar a Deus, por ter um relacionamento com o Espírito Santo. Só que vamos ser sinceros, esse desejo ele só vem quando a gente busca ter esse desejo. Esse desejo ele só aparece, só surge, não de uma forma estática, sobrenatural. Às vezes pode acontecer, é um limite da graça de Deus, mas esse desejo de ler a palavra só vem quando você lê a palavra. Esse desejo de orar só vem quando você ora. Tem uma frase de um grande avivalista do passado que ele diz: ore até você querer orar. Danny Moody, um avivalista fora do comum, ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Ele diz que aquele que lê a Bíblia se afasta do pecado, mas aquele que peca se afasta da leitura da palavra. O feijão com arroz funciona. Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer ter aquele desejo de mergulhar nas Escrituras, de orar, de buscar o Senhor? Faça isso. Vai lá, mesmo sem vontade, pegue a Bíblia e leia. Mesmo sem desejo, dobre o seu joelho e ore. Mas eu não consigo passar de 5 minutos, vai nos 5 minutos, depois aumenta para 10, depois vai para 20, depois vai para 30, depois vai 1 hora, 2 horas. É possível sim.
salvar de novo. O Espírito Santo quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ter um relacionamento com você. E quando você se dedica a buscá-lo, quando você se dedica a se relacionar a Ele, com Ele, tratar Ele como pessoa, Ele te dá algo fora do comum, que é uma experiência pentecostal. Meu Deus! A gente vê isso lá no Evangelho. Quando Jesus Cristo era um ser humano comum, 100% homem e 100% Deus. Um ser humano comum, normal, que viveu até os 30 anos da vida dele, uma vida comum, uma vida normal. Trabalhava na carpintaria, comia a comida da Dona Maria. Era um ser humano comum até os 30 anos dele. Mas por que até os 30 anos? Porque quando ele fez 30 anos, ele se deparou com um homem chamado João Batista. Esse homem, ele pregava sobre o arrependimento, ele falava para as pessoas se arrependam. Então ele pegava as pessoas e batizava nas águas. Então Jesus Cristo estava lá no meio da multidão. Quando ele vai, chega para ser batizado, ele é batizado. E quando ele sai das águas, os céus se abrem no Espírito Santo. Em forma de pomba, ele entra em Jesus. E depois daquele dia, Jesus Cristo, ele começa a curar, começa a expulsar demônios, começa a fazer coisas miraculosas e sobrenaturais. Tudo porque ele vivenciou uma experiência. E vamos ser sinceros, se até Jesus, que é Jesus, precisou ter uma experiência com o Espírito Santo, imagina aí você que é pecador. Imagina aí você que somos falhos. Se até Jesus precisou de uma experiência, imagine eu e você. Você precisa de uma experiência com o Espírito Santo. Gente, Deus não tem neto. Deus tem filho. Sua mãe e seu pai podem ter vivido experiências extraordinárias, mas chegou a sua vez. Chegou a sua hora. Chega de viver no raso. Chega de tratar o Espírito Santo como se ele fosse um copo descartável. Use e depois joga no lixo. Não. Ele é uma pessoa. E ele quer ter uma amizade com você. Mas tudo isso vem a partir de uma experiência. Vocês já conseguem entender o que eu estou dizendo bem? Eu já vou terminar. Jesus Cristo, ele tem uma experiência fora do comum com o Espírito Santo. Ele começa a tratar o Espírito Santo como uma pessoa. A gente vê Jesus Cristo levantando de madrugada e indo orar. Lucas 5,16 vai dizer que Jesus Cristo se retirava para lugares desertos, lugares solitários e ia orar. Então a gente vê Jesus Cristo tratando, se relacionando com o Espírito Santo através da oração. Jesus Cristo sabia da palavra. A gente vê isso lá no deserto, quando ele é tentado por Satanás. Ele fala, cita as Escrituras, porque ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo através da palavra também. A gente vê essa perfeição em Jesus. Alguém que orava e tinha a palavra. Tudo o que nós precisamos ter. Palavra e oração, para a gente ter um relacionamento com o Espírito Santo. Só que Jesus, ele tinha 12 discípulos. Ele tinha quantos discípulos? Gente, que isso, amor? Ele tinha quantos discípulos? 12. Esses 12 discípulos, eles eram humanos normais como eu e você, com fragilidades, com defeitos, com problemas. Eram improváveis como eu e você, desajustados como eu e você. Jesus Cristo, ele podia ter escolhido os melhores do mundo. Ele era Jesus, o Todo-Poderoso. Ele poderia ter escolhido os acadêmicos, os estudados, os letrados, os melhores de todos, mas ele escolheu pessoas como eu e você. Ele escolheu você. João 15,16 vai dizendo: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, escolhi para que vocês vão e dê frutos, e o fruto de vocês permaneçam. Ele escolheu você, talvez ninguém tenha escolhido você, talvez você foi a segunda opção de alguém, mas Deus escolheu você. Ele não errou em escolher você. Então Jesus escolhe 12 discípulos ajustados, improváveis, fracos, limitados como eu e você. Ele pega esses 12 discípulos, treina, capacita, instrui, fala da palavra, instrui pelo Espírito, dá instruções. E quando chega a hora, Jesus Cristo morre numa cruz, ressuscita no terceiro dia. E quando chega a hora de Jesus Cristo ir, ele chega para os discípulos, passaram 3 anos sendo instruídos,
chega para esses discípulos e fala assim: olha só, vocês ainda não estão prontos. Vocês precisam de uma coisa. Então fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito. E aí depois disso vocês vão estar capacitados, prontos para pregar o Evangelho para o mundo todo. E algo acontece ali. Jesus que sobe aos céus, os discípulos estão 10 dias orando, 10 dias buscando, 10 dias pedindo, porque Lucas 11:13, Jesus que já tinha falado isso com os discípulos. Em Lucas 11:13, Jesus vai dizer assim: o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então o Espírito Santo, o poder de Deus, essa experiência, ela vem por causa do desejo. Ela não vem porque alguém é mais santo, porque alguém é mais especial, porque alguém é mais escolhido. Não, ela vem se você desejar, se você quiser, se você crer, se você pedir. Então os discípulos estão lá 10 dias pedindo, 10 dias orando, 10 dias buscando. Oh, isso aqui é incrível. Aleluia! No 10º dia, os céus se abrem e acontece aquilo que está lá em Atos 2. E cumprindo-se que o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio no céu um som vibrante e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso aconteceu lá, mas acontece também nos nossos dias. Eu vou contar 3 histórias bem breves, de pessoas que não estão tão na nossa época. Na verdade, 2 histórias de pessoas que são do século XX, do século XIX, e uma que é do nosso século, que é dos nossos dias. O primeiro, o nome dele é Smith Wigglesworth. Olha que nome feio, quase sai um palavrão. Ele é lá da Inglaterra. Esse homem, ele tinha 30 para 40 anos. Ele era um canador. Só que um dia ele começou a ouvir falar de Jesus. E ele foi numa igreja, visitou uma igreja, ouviu a palavra, até que ele começou a ouvir falar de um tal batismo com o Espírito Santo. E ele foi, ouviu, foi batizado, começou a falar em línguas, e depois desse dia esse cara ficou maluco. Não maluco no sentido de doido, não. Ele ficou maluco por Jesus de uma forma absurda. A ponto dele chegar no enterro, gente. Olha só, a história é meio doida. Isso aconteceu. Isso aqui é incrível. Para mim, um jovem de 20 anos, quando li essa história, eu falei: meu Deus, faz através de mim também. Esse homem, ele chega no enterro. Uma criança, escuta isso aqui, uma criança de 9 anos estava morta. Os pais estavam chorando em volta. Estavam chorando porque o filho acabou de morrer. Esse homem, Smith Wigglesworth, esse nome feio, ele chega, olha para aquela criança, pega a criança. Ele não conhecia a criança, ele não conhecia os pais da criança. Ele pega a criança e joga a criança pro alto e grita: ressuscita em nome de Jesus. Os pais se assustam com essa cena. A mãe começa a chorar, o pai quer dar um soco na cara dele. Vocês sabem o que acontece? A criança que foi lá pro alto, ela cai no chão e ainda morta. Smith Wigglesworth, ele pega a criança de novo, ele joga a criança pro alto e fala: ressuscita em nome de Jesus. Sabe o que acontece? A criança cai de novo morta. Ele pega a criança, balança a criança e fala: ressuscita em nome de Jesus. Ele joga a criança pro alto. Sabe o que acontece, gente? A criança vai morta de novo. Ele olha para aquela criança, gente, ele era da Inglaterra, ele era branquinho. Só que o cara ficou vermelho de raiva, porque ele sabia do poder do nome de Jesus. Ele olha para a criança, pega a criança, balança a criança e fala assim: eu mandei ressuscitar no nome de Jesus. Ele joga a criança pro alto. O pai já ia avançar em cima dele, a mãe estava chorando horrores. Quando a criança cai no chão, ela cai viva. Poder do Espírito. Ele não era um homem diferente de mim. Você era de carne e osso como eu e você. Só que ele era cheio do Espírito Santo. Tinha um jovem chamado D.L. Moody. Ele era um sapateiro, um homem comum, normal. Só que um dia ele chegou numa igreja lotada,
numa igreja cheia, ele sentou lá no último banco, no banco de trás. Tinha um pregador pregando, e o pregador, numa parte da pregação, ele disse assim: Deus fará grandes coisas através de uma pessoa totalmente entregue a Ele. E aí o que estava lá no último banco, ele levanta a mão para o alto e grita: Ei, pregador! A igreja toda olha para trás e se assusta com aquele homem levantando a mão gritando. Só que ele grita mais alto ainda: Eu serei esse homem. Aleluia! Muitos depois disso ele busca o batismo com o Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito. E o simples sapateiro, ele ganha 1 milhão de almas para Jesus. Tinha alguma diferença dele para ele, da gente para ele? Não. Ele era uma pessoa como eu e você. Só que ele era cheio do Espírito. E há também um jovem, é a última história, é do nosso século. Não é americano nem inglês, é brasileiro. É um jovem que tinha 15 para 16 anos de idade. Ele morava na penha, no pico do morro, num barraco de madeira. Toda hora, quando ventava as telhas dele voavam. Esse jovem, ele fazia as necessidades dele num saco plástico. Ele ouvia da mãe dele palavras ruins, palavras negativas, que ele não ia conseguir, que ele não ia avançar. Ele percebeu que o pai dele não estava presente na vida dele, que o pai dele era ausente, que o pai descartou ele. Esse jovem, ele ficou depressivo, ele ficou mal. As coisas para ele perderam o sabor, as coisas para ele ficaram cinzas. Ele estava triste, mal, angustiado. Ele colocava um sorriso no rosto para as pessoas, mas na verdade todo mundo falava: caramba, você é legal, caramba, você é engraçado. Mas aquele jovem estava quebrado aqui, sorria aqui, mas estava destruído aqui. Ele ia para a escola angustiado, triste, solitário. Ele tentou se suicidar 3 vezes. Esse jovem, um dia ele entrou num culto jovem como o nosso. Só que não tinha um pregador pregando, não tinha um fundo musical, não tinha uma bateria, não tinha nada disso tocando no momento. Ele sentou na última cadeira. Ele chegou para Deus e disse assim: Deus, se você não me der um abraço, eu tiro a minha vida. Se você não me enviar uma pessoa para me abraçar, eu acabo com a minha vida agora. O Espírito Santo, ele não mandou ninguém para abraçar aquele jovem. Só que o próprio Espírito Santo, ele chegou e abraçou aquele jovem. E toda a tristeza dele foi arrancada. E uma alegria entrou fora do comum. E aquele jovem se tornou uma pessoa totalmente diferente. E começou a espalhar o evangelho no trem, no ônibus, na escola, na rua, aonde ele tivesse oportunidade. Porque foi esse evangelho que mudou a vida dele. Sabe quem é esse jovem? Sou eu. Aleluia! Glória a Deus! Tudo que você precisa é de uma experiência com o Espírito Santo. Eu peço a igreja que fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora e comece a falar com o Espírito Santo nesse momento. Comece a lembrar das experiências que você já teve com o Espírito Santo. Comece a lembrar das coisas que você já vivenciou com Ele. Diz para Ele: me desculpa, me perdoa por trocar você pela Netflix. Me perdoa por trocar você pelo meu celular, pelos livros do Instagram. Me perdoa por, em vez de passar um tempo com você, eu não passei e escolhi qualquer outra coisa. Comece a falar com Ele nesse momento. Abra o seu coração nesse momento para o Espírito Santo e desabafa para Ele. Vamos, comece a falar com o Espírito Santo nesse momento. Bota para fora, fala com Ele: me desculpa, me perdoa, eu vou fazer diferente, eu vou mudar minha postura, eu vou mudar minha conduta, eu não vou deixar o meu namorado passar mais a mão em mim, eu não vou deixar com que alguma coisa troque você de mim. Vamos, fala com Ele agora, fale com Ele agora. Preste atenção. Ali para cá, por favor.
verdade você necessita. Qual a experiência? É a experiência do batismo com o Espírito Santo. Ele é evidenciado pelo dom de falar em outras línguas. Eu vou perguntar aqui, quem não fala em outras línguas, levanta a mão. Quem não fala, levanta a mão, por favor. Quem não fala, gente, precisa ter medo não. Quem não fala, levanta a mão, por favor. Que bom, que bom. Isso é maravilhoso. Porque esse é o cenário propício para o Espírito Santo se manifestar. Então, uma coisa, eu não faço nada, o pastor dessa igreja também não tem poder de fazer nada. O único que batiza com o Espírito Santo com fogo é Jesus. Então vai acontecer um negócio maravilhoso aqui daqui a alguns instantes. E isso não fui eu que produzi, não é os pastores que produzimos. Então a glória sempre tem que ser dada a Ele, porque Ele vai fazer. Então eu peço que todos aqueles que não falam outras línguas venham aqui à frente, por favor. Você que acredita e tem fé naquilo que o Espírito Santo pode fazer, vem aqui à frente, por favor. Mas vem com fé, por favor. E acreditando naquilo que Ele pode fazer. Preste atenção aqui, por favor. Olha para cá. Vocês estão aqui na frente. O batismo com o Espírito Santo é algo simples. Às vezes a gente mistifica demais a coisa. Às vezes a gente já recebeu o dom de línguas, mas a gente fica com medo. A gente fica com dúvida. 3 coisas acontecem na nossa cabeça. A primeira é: será que isso que veio é da minha carne? Ou será que é do Espírito Santo? A segunda é: isso parece muito com a língua que meu amigo fala. Mas vamos lá, vamos ser sinceros. Todo mundo aqui fala português, né? O português é uma língua, assim como o dom de línguas é uma língua. E no português a gente às vezes fala igual. Às vezes a gente fala com algumas características meio similares. Então não há problema, é uma língua. A terceira coisa que a gente pensa é: rapaz, será que isso que está vindo no meu coração, na minha mente, não é do diabo? Entenda uma coisa: nesse ambiente espiritual, a sua carne foi queimada e o diabo não está aqui. Então preste atenção. Você precisa parar de medo. Isso que vai vir no seu coração e na sua mente, você precisa falar. Fala. Se vir, fala. Se vir, fala. Ok? Ok? Estamos combinados? Então coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, repita uma oração comigo. E depois dessa oração você vai começar a glorificar a Deus da glória, da glória, da glória. E Ele vai encher você, entendeu? Então coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Espírito Santo, vamos com mais força, Espírito Santo. Com mais força, Espírito Santo. Me enche. Jesus, me enche. Eu quero sair daqui falando em novas línguas. Me enche, Jesus. Me enche, Jesus. Me enche, Jesus. Em nome de Jesus. Vamos, começa da glória. Começa da glória, vamos. A língua estranha vai vir na sua mente. Ela vai vir no seu coração. Vamos. Começa a orar agora. 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 Mais Deus. Aumenta mais a tua presença aqui. Mais Espírito Santo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo.
Deixa Ele encher você. Permita Ele te encher. Abre o coração. Espírito Santo, a tua palavra diz que você despedaça o